O nosso maior escritor é Machado de Assis. Todos conhecemos os famosos romances, Memórias Póstumas de Brás Cubas, Dom Casmurro, Memorial de Aires, Isaú e Jacó. E entre outros que são muito famosos e importantes para a nossa literatura, mas o que particularmente me fascina do grande Machado são os contos. E na época em que ele escrevia Memórias Póstumas de Brás Cubas, entre 1881 e 1882, ele publicou, entre 1880 e 1881, ele publicou o livro de contos Papéis Avulsos, no qual consta uma obra-prima chamada A Teoria do Medalhão, que é leitura obrigatória, a meu ver, para todo estudante de direito, para todo advogado, procurador, promotor, magistrado, para que a gente tenha um espelho crítico da possibilidade de deformação intelectual que a atividade jurídica, encarada de uma forma bacharelesca, nos causa. O conto é uma deliciosa conversa entre um pai que aconselha o filho e diz no final: rumina bem o que te disse, meu filho, guardadas as devidas proporções, a conversa desta noite vale O Príncipe de Maquiavel. Como se fossem sugestões sapienciais para o sucesso profissional do recém-diplomado bacharel em Direito. Ele diz ao filho: 21 anos, algumas apólices, um diploma, podes entrar no parlamento, na magistratura, na imprensa, na lavoura, na indústria, no comércio, nas letras ou nas artes. Há infinitas carreiras diante de ti. Então, o diploma de bacharel em Direito lhe dava uma insígnia, um medalhão, uma capacidade de trabalhar em qualquer coisa. Muito mais pela aparência, muito mais pelo título, muito mais pelo reconhecimento institucional do que efetivamente pelo conhecimento efetivo, do que a base intelectual para contribuir nessas profissões. Muito pelo contrário, o que o Machado nos apresenta aqui é uma formação formal, vazia, retórica, muito mais exibicionista e narcísica, e daí a palavra medalhão. Então, medalhão é aquele que ostenta como um anel no dedo a sua capacidade intelectual suposta por meio de um título, por meio de um diploma. E o Machado tinha uma verdadeira ojeriza, um verdadeiro asco por esse tipo de pseudo-intelectual que, no fundo, é um sofista. E o que ele está fazendo aqui de modo muito irônico, e por isso o tempero socrático desse conto, isto é, aquele diálogo em que se provoca e se critica por uma ironia sutil, é esta formação absolutamente debilitante. E ele elogia o filho dizendo que o filho é um tapado, que o filho é meio burro e que isso é bom. Porque se ele fosse muito inteligente, brilhante, ele se alçaria para além do vulgo. E que é bom ele se manter perdido no senso comum e ter um pequeníssimo destaque. Um destaque que é só um verniz, que é só um ornamento para fugir da massa comum. Então, por exemplo, ele diz: qualquer que seja a profissão da tua escolha, o meu desejo é que te faças grande e ilustre, ou pelo menos notável, que te eleves acima da obscuridade comum. Mas ao mesmo tempo que ele exige do filho um certo prestígio, uma certa ascensão social, ele diz para o filho não pensar muito. E qual é o maior alimento da inteligência? A leitura. E olha o paradoxo, o que o Machado de Assis está fazendo é produzindo uma obra literária absolutamente extraordinária. E dentro dessa obra ele está dizendo a um dos personagens que não leia. Ou, pelo menos, finja que leia e se exiba na leitura. Então ele diz: evita ler os livros, mas vai às livrarias. Não digo as ocultas, mas as escâncaras. Mas evita a solidão, porque a solidão é a oficina das ideias. E as ideias é melhor não tê-las. Absolutamente. E olha o que ele diz para o filho: tu, meu filho, se não me engano, pareces dotado da perfeita inópia mental, conveniente ao uso deste teu nobre ofício. Ao invés de ir para livraria, para comprar livros e lê-los na solidão intelectual, ele recomenda ao seu filho bacharel em Direito ir jogar bilhar. Por que isso? Isso aqui é muito... Eu não consigo, sinceramente. Eu acho que a literatura bem lida é a literatura em que a gente realmente se envolve,
Então eu consigo chorar muito facilmente lendo grandes livros e eu consigo gargalhar lendo um negócio desse. Porque olha o que o Janjão diz, o pai do Janjão lhe diz. Se te aconselho excepcionalmente o bilhar, é porque as estatísticas mais escrupulosas mostram que 3/4 partes dos habituados do taco partilham das opiniões do mesmo taco. O passeio nas ruas, mormente nas de recreio e parada, é utilíssimo, com a condição de não andares desacompanhado, porque a solidão é a oficina das ideias, e o espírito deixado a si mesmo, embora no meio da multidão, pode adquirir uma tal ou qual atividade. Pessoal, vamos fazer uma analogia e uma atualização histórica. Sabem o que é o bilhar hoje em dia? São as redes sociais. Quanto mais imersos nós estamos no burburinho, na fofoca, mais atualizados na notícia do dia, na hashtag mais comentada, no debate, na polêmica atual, mais a gente está confundido com a massa, massificado, mais a gente está com as nossas ideias padronizadas e homogeneizadas, pensando o que todo mundo pensa, dizendo o que todo mundo diz, menos a gente consegue se retrair. Vocês conhecem outro vídeo aqui do canal sobre o conto A Aposta de Chekhov, em que aquele prisioneiro se retrai do convívio social e descobre a vida intelectual. O que o Machado, que era um grande intelectual, um dos maiores que a gente já teve, está demonstrando aqui é o oposto. Ao invés de se retrair para uma caverna ou para uma solidão intelectual e espiritual, ele está exortando o filho a se afogar na maré das ideologias, das opiniões. E vejam, o máximo que o filho tem que ter é uma aparência retórica de erudição vazia e balofa, para que os outros ignorantes, mais ignorantes do que ele, que também é um estúpido, possam apreciá-lo de forma sem entender. Então ele diz assim: sentenças latinas, ditos históricos, versos célebres, brocardos jurídicos, máximas, é de bom aviso trazê-los contigo para os discursos de sobremesa, de felicitação ou de agradecimento. Afinal, não passa de mero adorno. São as frases feitas, as locuções convenientes, as fórmulas consagradas pelos anos, incrustadas na memória individual e política. Essas fórmulas têm a vantagem de não obrigar os outros a um esforço inútil. O mesmo te direi de toda a recente terminologia científica. Deves decorá-la. Podes ter a coquetice de as trazer para mostrar que também és pintor. De oitiva, com o tempo, irás sabendo que leis, casos e fenômenos responde toda essa terminologia. Porque o método de interrogar os próprios mestres e oficiais da ciência nos seus livros, estudos e memórias, além de tedioso e cansativo, traz o perigo de inocular ideias novas e é radicalmente falso. Prestem bem atenção, principalmente aqueles que estão estudando direito, que estão na faculdade, que estão entrando na universidade. O que o Machado de Assis está dizendo aqui, na dramatização deste diálogo sapiencial ou antipaidêutico, porque propõe uma paideia às avessas, é: não pense, não critique, não leia, seja um asno, seja um rec-repete, seja um repetidor de fórmulas prontas, seja uma ameba intelectual que decora um par de ditos latinos e sabe proferir discursos ecomiásticos para que os outros, mais ignorantes ainda, aplaudam de forma estúpida. Vejam, pessoal, o que o Machado está dizendo é o seguinte: a sociedade é estúpida, é mesquinha, é uma grande farsa intelectual. Ele está falando do parlamento, ele está falando do fórum, ele está falando do direito, da universidade, do jornal, ele está falando das instituições culturais que estão cheias de medalhões. Como quem diz, ironicamente, não sejam medalhões. E o pior, a política, que deveria ser o local do debate construtivo, de propostas para o bem comum, se torna uma grande indiferença retórica. Diz o nosso protagonista: toda a questão é não infringir as regras e obrigações capitais. Podes pertencer a qualquer partido, liberal ou conservador, republicano ou ultramontano, com a cláusula única de não ligar nenhuma ideia especial a esses vocábulos. Então, meus amigos, leiam,
A Teoria do Medalhão, do grande Machado de Assis, do livro Papéis Avulsos. Se inscrevam aqui no canal, curtam logo este vídeo, ativem as notificações do sininho e compartilhem para que mais gente possa tomar consciência dessa necessidade de assumir uma responsabilidade intelectual sobre a sua formação e para poder contribuir honestamente com a sociedade. E para conhecer também este tesouro da nossa literatura que é o Machado de Assis. Obrigado e até a próxima.